Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor em nome de Jesus, mais um dia, começando e apresentando as nossas vidas. Como você está? Tudo na bênção, tudo na paz? Queremos orar e apresentar os nossos caminhos em nome de Jesus, agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem nos dado a viver, louvando ao nome do Senhor, sabendo que Ele sempre tem mais, e que essa marca e essa bênção possa nos levar, nos conduzir a enfrentar os desafios desses dias, a despeito do que possa ter acontecido, em nome de Jesus. Amém? Estamos lendo aqui o livro de Gálatas, e agora o capítulo 5 e o versículo 7 diz assim: Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Aqui, de maneira bem clara, o apóstolo Paulo continua exortando e tentando fazer com que os olhos dos Gálatas fossem realmente abertos e eles recobrassem alento dentro do roubo que eles estavam sofrendo. Que roubo? Roubo dos valores da fé, roubo de princípios espirituais, roubo através da confusão que aqueles que criticavam a sua fé, condenavam a sua fé de um lado, se levantavam, e daqueles que condenavam e criticavam o seu culto também se levantavam. Vamos orar e pedir a Deus a direção do seu Espírito em nome de Jesus. Se for possível, curve o teu semblante ou põe a mão sobre o teu coração, enfim, para que você possa ter estes minutos na presença do Senhor em nome de Jesus. Pai de amor, te louvamos por mais esse dia e apresentamos as nossas vidas certos de que o Senhor conhece todos os caminhos e também o nosso coração. Dá-nos graça, Senhor, nesse novo dia. Aqueles que estão cansados, aqueles, Senhor, que têm grandes desafios, aqueles que estão com causas, situações sem saber o que fazer, aqueles que dependem de um milagre que vem do Senhor e é sinalizado do Senhor em nome de Jesus. Dá-nos graça, Senhor, em nome de Jesus, torna-nos alerta, livra de toda confusão sobre a nossa fé, sobre a verdade da salvação, sobre a grandeza do Senhor Jesus em nós. Dá-nos este crescimento espiritual. Livra-nos, ó Deus, de toda a confusão do nosso culto, para que ele seja um culto de liberdade, um culto, Senhor, de leveza, e daqueles que incitam a rebeldia, daqueles que querem colocar bravatas, daqueles que querem insinuar e colocar ciúmes e contendas, daqueles que, Senhor, não estão de fato com o coração para te servir e estão ao nosso redor. Tem misericórdia e livra-nos daqueles que, como lobos vorazes, como, Senhor, aqueles experimentados, se tornam usurários, ó Deus, e querem usar, ó Deus, na carne de uns e de outros, em blasfêmias, em bravatas humanas, em provações da carne, sejam repreendidos e caiam por terra. Dá graça a cada serva tua, o que sai à busca do trabalho, o que se preocupa com os filhos, o que tem, Senhor, pouco alimento na despensa, o que está, Senhor, desalentado para este novo mês. Espírito Santo, alcança em nome de Jesus o enfermo, visita e abençoa, dá alento, tira as dores, dá condições, Senhor, para que seja preparado o médico, o exame, Senhor, o caminho que o Senhor pode, a conexão da pessoa de influência. Levanta alguém de próximo, Senhor, dá graça em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, viver e buscar a Tua presença. Conduz os teus servos, guia, Pai, dá a eles uma condição de disciplina, acende uma chama no interior para cada dia, em nome de Jesus, se levantarem e irem com ousadia, autoridade e intrepidez diante de cada causa e não sucumbir, ó Deus, olhando para os Gálatas e não voltar atrás, ó Deus, e não sucumbirem diante dos rebeldes, diante daqueles que pregam a lei, diante daqueles que sustentam dogmas de homens. Não retrocedo. Abençoe e guarda, Senhor, as nossas vidas, nos consagramos para viver no caminho da fé,
em sua presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse capítulo 5, o apóstolo Paulo vem então falando sobre a liberdade que temos do Senhor nas nossas vidas. Amém? E ele fala no versículo 7, vocês estavam indo bem, estavam caminhando bem, né? O que está acontecendo? O que está te impedindo agora de obedecer à verdade? Em primeiro lugar, você estava indo bem. O que aconteceu que agora está te impedindo de obedecer à verdade, né? Qual é a persuasão daqueles que têm tentado te influenciar, daqueles que têm tentado te fascinar, a pretexto de abrir os seus olhos, na verdade querem te afastar de Cristo. Um pouco de fermento é o exemplo que ele usa, leveda toda a massa. Então, uma simples mentirinha, uma fofoquinha, uma atenção que você dá ali na roda dos escarnecedores, pronto, basta para contaminar tudo. Então ele diz, olha, eu confio no Senhor em vós, que vocês não alimentem esse sentimento, o conselho dele, não alimente sentimentos que contrariam a verdade do Senhor na sua vida, para que você não caia e não retroceda, porque aqueles que tentam trazer esse fermento, esta persuasão, eles vão encontrar a sua condenação, né? E daí ele dá o segundo exemplo, o primeiro do fermento, o segundo ele diz, é um contrassenso muito grande se eu prego circuncisão porque estou sendo perseguido, porque lá na igreja da Galácia vinham aqueles que diziam, não, Saulo é judeu, Paulo é judeu, ele é circuncidado, vocês também têm que se circuncidar. Então ele está dizendo, não, se eu vivesse ainda assim como judeu, no costume da lei, ou como circuncidado, por que eu seria perseguido? E faz muito sentido, eles deixariam de persegui-lo, mas ao contrário, eles o perseguiam mais assintosamente, porque exatamente ele pregava o evangelho da liberdade em Cristo. Então, que nada e ninguém possa te afastar da liberdade na presença do Senhor em nome de Jesus. E aí, ele traz realmente uma palavra muito dura, alguns dizem até de condenação, para aqueles que traziam esta tentativa e essa influência contra aqueles que queriam realmente apenas servir a Deus, ter liberdade de orar uns pelos outros, entregar panfletos, fazer a obra, viver realmente a bênção. Ele diz, tomara se mutilassem aqueles que vos incitam à rebeldia. Então eles começaram na persuasão, que era um fermento para destruí-los, mas no fundo, eles escondiam a rebeldia contra a liberdade do Senhor e da obra de Deus na vida deles. E que Deus possa confirmar essa palavra em excelência, plantá-la no nosso coração e seja dada ao Senhor honra, glória, louvor e adoração por aqueles que vão perseverar. Eu vou perseverar. Eu prefiro crer e confiar e caminhar diante do Senhor, apresentando a minha casa, a minha vida, a minha família e esperando que Ele confirme grandes coisas, porque temos ouvido realmente a sua voz para grandes coisas nestes dias, em nome de Jesus. Fica com Deus, com você também vai ser assim, não vai ser diferente, em nome de Jesus.